Queridos, antes de começar, nós vamos cantar mais uma música. Eu tenho percebido que nós temos um adversário, quem sabia disso? Nós temos um adversário que ele já é derrotado, mas ele é astuto. E ele fica o tempo todo querendo roubar dos nossos lábios a adoração ao Senhor. E como que ele faz isso? Com dificuldades, alguma situação difícil na nossa vida, preocupações, talvez você está desempregado, não está conseguindo arrumar um emprego, isso tudo vai gerando em nós uma angústia e vai roubando dos nossos lábios, muitas vezes, a adoração ao Senhor. Eu sei que você acabou de sentar, mas eu queria que você ficasse de pé mais uma vez, com um sorriso no rosto. Se você quiser ficar sentado também, fica à vontade. Se puder apagar a luz um pouquinho. Eu queria que você fechasse seus olhos, querido, e que você adorasse o Senhor. Nós vamos cantar essa canção, mas adore a Ele. Eu não sei o que é que você tem passado, não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você deixou um grande problema lá na sua casa, no seu trabalho. Talvez você tenha sido humilhado com alguma situação. Talvez você tenha passado um momento de dificuldade, algo que tem tirado seu sono, tem te preocupado. Querido, mas eu quero dizer para você que a arma contra isso não é murmurar, não é reclamar, não é ficar prostrado. A arma que o Senhor nos deu contra isso é adorar o nosso Deus, porque quando nós adoramos a Deus, nós falamos, damos um recado para o inferno. Satanás, você pode vir com seus intentos, você pode vir, mas eu creio num Deus que é vivo, eu creio num Deus que entregou Jesus por mim, e lá na cruz tudo Ele conquistou, e por mais que os meus olhos não tenham visto a provisão, eu vou te adorar, porque eu creio nas promessas do Senhor, eu creio que o Senhor é comigo, e nada pode calar a minha adoração. Pode parar a nossa adoração. Quando nós adoramos ao Senhor, é como se nós jogássemos bomba no inferno. Então eu te convido nessa hora, vamos explodir o inferno com a nossa adoração, em nome de Jesus. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele canta: Tu és digno de tudo. Declare isso, erga suas mãos. Tu és digno de tudo. Tu és digno, Senhor, da nossa adoração. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os anciãos rendem sua coroa, e a Ele tu és digno de tudo. Ei, tu és digno de tudo, pois tudo vem, e tudo é para ti. Tua é a glória.
digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua glória. Aleluia. Nós te adoramos, Pai. Nós cremos que o Senhor está conosco. Cremos, Pai, que o Senhor está cuidando da nossa vida. E por mais que o inferno se levante contra nós, ele levanta para cair, Pai. Porque nós estamos firmados, alicerçados no Senhor. E nós vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos lábios, com a nossa vida, com tudo que temos, com tudo que somos. Nós não vamos parar. O inferno não vai conseguir calar a nossa adoração. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode assentar. Querido, não deixe o inimigo calar a sua adoração. Amém. Nós fomos criados para adorar o Senhor. E o que o diabo quer é trazer um nível de preocupação e de angústia a ponto que nós não consigamos mais adorar. A Bíblia fala que por tudo nós devemos dar graças. Eu não sei a sua situação, também não quero saber, ou melhor, até posso saber, mas no sentido de, independente de quão grande ela é, o Senhor está com você. Continue adorando, porque a adoração, ela move a mão de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, queridos. Nós estamos aí numa série de mensagens. Ô Nicão, fica aqui, meu querido. Eu não consigo. Tem que ter um barulho aqui no fundo aqui. Desculpa, viu? Nós estamos começando aí um novo tema, né? Edificando pessoas. E eu creio que Deus vai falar muito conosco nessa noite, amém? Então vamos lá. O tema é esse, edificando pessoas. E eu quero trazer aqui alguns pontos, né? O primeiro ponto que eu quero trazer é que no processo de edificação, nós estamos nas duas partes, vamos dizer. Na parte de edificador e de sermos edificados. Então, tudo que for falado aqui, pegue dessas duas maneiras. Por exemplo, talvez você é um líder, está aí liderando pessoas, ou seja, você pode estar edificando a vida de pessoas, mas você também tem que ser um discípulo, e você também precisa ser edificado. Então, nessa mensagem aqui, nós estamos nas duas partes, tanto de edificadores quanto de edificados, porque ninguém vai edificar se primeiro ele não tiver sido edificado. Amém? Então vamos lá. Mateus 7:24. NVT, se não me engano. Mateus, o capítulo é o 7, o versículo é o 24. Nós vamos ler até o 27, ok? Diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. O 25. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. 26. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. 27. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Então aqui Jesus ele está nos ensinando o quê? Fazendo uma analogia, uma parábola, uma comparação entre construir a casa sobre uma rocha e construir a casa sobre a areia. Eu não sei se você já viu algo parecido, mas se você coloca, esses dias eu estava vendo um vídeo que a pessoa colocou algo e a areia vai passando, a água vai sobre a areia, a água vai vindo e vai removendo a areia por debaixo
de qualquer coisa que você colocar. Por quê? Porque a areia é algo que não é firme, ela esfarela. Qualquer água, qualquer chuva que vir, ou até mesmo o vento, vai tirar a areia. Mas a casa que está construída sobre a rocha, sobre algo que é firme, ela não cai facilmente. E aqui a palavra ela está nos falando que quem constrói a casa sobre a rocha, esse é sábio. Por quê? Porque ele obedece os ensinamentos do Senhor. Então, quando obedecemos os ensinamentos do Senhor, automaticamente estamos construindo a nossa fé, a nossa vida espiritual sobre algo sólido. Agora, quando a pessoa, ela não estabelece a sua fé e a sua vida espiritual em algo que não é a palavra, não obedecendo o Senhor, ela está edificando a sua casa sobre algo que não é sólido, sobre a areia. E qualquer vento, chuva, tempestade, aquela casa vai cair. Então, o primeiro ponto aqui, nós precisamos estar firmados na palavra. Não existe edificação no sentido espiritual, no sentido de cristão, fora da palavra. Qualquer edificação em conhecimento humano, científico, doutrinas de homens, isso não vai edificar a sua fé. A única coisa que tem o poder de edificar a nossa fé sobre a rocha são os ensinamentos do Senhor por meio da palavra, que é a Bíblia. E hoje nós estamos vivendo num tempo no qual tem se levantado pessoas dizendo que a Bíblia ela não é a verdade absoluta, dizendo que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Não sei se você consegue perceber a diferença. Tem pessoas falando que a Bíblia ela precisa ser atualizada. Obrigado. Essa é a palavra. Como assim atualizar a palavra? É claro, queridos, que nós não podemos ser ignorantes. Por exemplo, vou te dar um exemplo para você entender. Se você chegar para um índio e falar aquele versículo assim: eis que estou à porta e bato, ele não vai conseguir entender como você entende. Sabe por quê? Porque na casa de índio não tem porta. É oca. Tem um espaço lá para ele passar que eu nem sei o nome, mas não é porta. Então, nós que somos daqui, da cidade, do Brasil, nós sabemos o que é uma porta. Então é claro que vai ter algumas coisas que precisa ser adaptado. Nesse sentido, vocês estão conseguindo entender? Preste bastante atenção para depois você não falar que eu falei coisa que eu não falei. Então, nesse sentido sim, se você chegar e falar para um índio assim, ó, eis que o Senhor está à porta e bate. Se for índio raiz mesmo, que tem, os índios hoje estão Nutella também, né? E se for índiozão, raizão, que nunca foi na cidade, ele não sabe o que é uma porta. Conseguiram entender? Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ponto final. Então, para nós, queridos, que dizemos que somos cristãos, pequenos cristos, imitadores de Cristo, a Bíblia é o nosso manual, é a nossa regra, é aquilo que norteia a nossa vida, é aonde a nossa vida tem que estar edificada, porque se a nossa vida não estiver edificada sobre a palavra, sobre o verbo que se fez carne, sobre Jesus, porque a Bíblia ela é toda sobre Cristo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. No Velho apontava para Ele, no Novo Ele veio e nos redimiu. Então, toda a palavra é o que vai nos manter firmes, edificados. Então não tem como eu querer edificar a vida do Nicolas, falando para ele, olha Nicolas, conhecimentos da vida, certa vez eu fui em tal lugar e comprei tal coisa e fiz isso. Conhecimento humano, isso são conselhos. É válido? Com certeza, com certeza. Mas edificação sólida na vida de um cristão é quando o cristão começa a entender as verdades do reino de Deus. Quem está entendendo diz amém.
Então, quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos, se estivermos firmados na palavra, não vamos sofrer dano algum. O significado de edificar: erguer ou elevar uma construção de acordo com uma estrutura, preste atenção, pré-estabelecida, de acordo com uma estrutura pré-estabelecida, ou seja, uma estrutura que foi construída antes, pré-estabelecida, ok? E com o auxílio dos materiais necessários. Então isso está falando de uma construção como essa aqui. Eu não sei se você já teve a experiência de acompanhar uma construção de perto. Geralmente vai lá, fecha o terreno, correto? Para que não se roube ferramentas e que fique tudo certinho. E aí começa, mexe se tiver engenheiro aí, eu sei que tem, né? Eu acho que eu estou certo. Mas vai lá, eu não sou engenheiro, mas eu já trabalhei muito de orelha seca, gente. Então eu sei como funciona. Então, vai lá, arruma o terreno todinho, plana ele, e aí fica mexendo naquele terreno um tempão, e você não vê subir nada. Verdade ou mentira? Não é verdade? Está lá fechado, entra gente, sai gente, entra caminhão de concreto, e você não vê nada sendo edificado aos olhos, subindo, porque edificação se dá a entender que é algo que vai o quê? Se erguer, crescer. E aí está lá, o cara furando o tubulão, sai caminhão de terra, entra caminhão de concreto, se faz grandes fundações, aí é de acordo, tem um mistério aí, é de acordo com o tamanho daquilo que vai se erguer. Ou seja, quanto mais nós nos firmarmos na palavra, maior são as coisas que o Senhor vai derramar sobre nós, eu creio nisso. Por quê? Porque a estrutura para uma casa de um andar é uma. Estou errado, Raiz? A estrutura para um prédio de 10 andares é outra. Se você fizer a estrutura para um andar, e aí for fazendo aqueles puxadinhos em cima, a chance de cair é grande. Por quê? Porque a estrutura é para um andar, eles vão medir lá o ferro, a ferragem, a quantidade de cimento e tudo, pronto, foi feito para um andar. Agora, quanto mais se afunda e faz a base mais forte, mais capacidade de ser edificado. Quem está entendendo diz amém. Então, queridos, não se vê nada, mas algo está sendo feito. Por quê? Porque para crescer, primeiro tem que ter profundidade. No caso do cristão, precisa de ter profundidade na palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como ser liberto e edificado, ficar firmado, se não for por meio da palavra. Você está entendendo isso, querido? Está confuso? Então nós precisamos de quê? De ter essa base pré-estabelecida. Talvez, meu irmão, você está aqui na igreja, tem 1 ano, 2 anos, talvez você já é batizado, você já fez, como foi falado aqui pelo Daniel, o discipulado. Você está estudando a palavra, está orando, e ainda não aconteceu. Talvez você tenha um chamado aí para ser pastor, para ser um missionário, para ser um apóstolo, para ser um evangelista. Não sei. Eu quero te dizer que quanto mais você aprofundar, coisas maiores virão sobre você. Creia nisso. Ainda que ninguém esteja vendo, porque quando as pessoas estão passando a rua e estão furando o tubulão e jogando concreto lá dentro, ninguém vê. Quando alguém está vendo o que está por baixo aqui? Você está vendo as paredes edificadas. Só que existe uma estrutura para segurar isso aqui. Primeiro, foi feito, o significado de edificar, construir algo sobre uma estrutura pré-estabelecida. Esses dias eu ouvi algo, porque às vezes a gente fica assim com Deus, né? Não, Deus, mas...
Quando que vai se cumprir as coisas, as promessas? Quem já fez essa pergunta para Deus? Deixa eu ver. A gente dá até aquele respiro, sabe? Ai, de cansado, de angústia. E aí esses dias eu vi um vídeo de uma curiosidade que Paulo, antes dele começar ali o seu ministério e começar a atuar mesmo, ele ficou 14 anos furando tubulão e criando estrutura. Você está conseguindo entender? 14! Tem quanto tempo que você está esperando? E eu te pergunto, você parou de furar o tubulão? Talvez você, mulher que não sabe o que é tubulão, tubulão é o que segura essa pilastra, está fincada aí para dentro do chão. Não sei, né? De repente você não sabe. Então fura o chão, fura o chão, fura o chão, joga um monte de concreto, e é por isso que está firme aí. Venta, não se abala, por quê? Porque ele está firmado lá embaixo. E às vezes a gente desanima, para o processo. Meu irmão, a palavra do Senhor para nós nessa noite, ainda que ninguém esteja vendo, vai construindo a base, porque coisa grande está vindo sobre você. Vai furando, é igual tatu. Joga concreto, põe bastante cimento, faz um negócio reforçado, porque o que o Senhor tem para mim e para você é grande, eu creio nisso. Não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de coisas espirituais. Porque dinheiro é bom, querido, mas o Senhor é muito melhor. Então a primeira coisa que precisamos deixar bem claro nessa noite é que somos edificados através da palavra de Deus, não há outra forma. Então isso ficou claro para você, querido? Não tem outra forma, não tem outra forma, através da palavra. E é claro, a palavra, o Senhor está falando com nós, e nós também precisamos orar, ter vida com Deus, mas o que vai dar firmeza é a palavra, porque quando vir os ataques, o vento, não, você está firmado na palavra, você sabe quem você é em Cristo, amém? E aí, eu quero dar um exemplo aqui, agora pegando do começo da edificação, um outro exemplo. Quem já viu uma árvore pequena, sendo plantada? Quem já viu ou já plantou? Geralmente, se for uma árvore de grande porte, ela é pequena ali quando vai plantar. O que eles colocam? Eles colocam a árvore e colocam alguma coisa junto com ela. Quem sabe o que é? O quê? Uma estaca? Exatamente. Então, quando a árvore está pequena, é colocado uma estaca para segurar aquela árvore. Você já viu isso? E aí vai lá e amarra. Quem já viu isso aqui? Deixa eu ver. Amarra a árvore e a estaca, e amarra um no outro, para que aquela estaca, porque vai vir vento, vai vir tempestade, e se aquela pequena árvore, por quê? Porque ela ainda está pequena, vocês estão conseguindo entender? Ela não tem raiz, ela não tem profundidade, então ela precisa de uma escora. Está pegando? E eu quero te dizer uma coisa, nós também precisamos às vezes de uma escora. Você consegue entender isso? Nosso pastor de jovens aqui, o Rafa, ele fez algo sexta-feira passada que foi muito interessante. É o culto da mocidade, né, dos jovens, mas só pregou os irmãos mais experimentados. O Marcos estava aqui, mas a esposa dele, a Alessandra, né, Marcos? Foi bom, não foi? Foi sensacional, irmãos, porque o Marcos, 30 anos você vai fazer de casado, Marcos? 30, tem 29, não é? O Marcos tem 29 anos de casado. Vocês acham que ele tem coisa para me ensinar, gente? Para me permanecer firme? É claro que tem. Então, principalmente você que é neófito, você que está chegando agora, se convertendo agora, conhecendo as coisas do Senhor agora, meu irmão, você precisa colar em alguém que esteja firme. Mas não é por meio da palavra? Isso é o principal, por meio da palavra. Mas só que você vai colar em alguém que já está edificado.
Isso vai te ajudar demais, principalmente se for uma pessoa mais experiente que você, que já caminha com o Senhor há mais tempo, que tem coisas para te ensinar. Então, querido, no decorrer da caminhada é necessário nós termos ali algo para nos firmar. Isso é bom, só que eu sempre gosto de fazer as observações, porque todo contrato tem observação, você já reparou isso? Nós não podemos ficar dependente disso, porque a vida com Deus, ela é intimidade. Eu posso colar em alguém para me crescer, mas eu não posso deixar de ter eu com o Senhor, porque a partir do momento que eu fico dependente de alguém, já não é saudável mais. E eu não sei se vocês já viram que tem liderados, né, pessoas que estão aprendendo, vamos dizer, que fica dependente, e tem líderes também que são dominadores e querem que as pessoas fiquem dependentes deles. As pessoas têm que ser independentes de Deus e não de nós. E aí, quando se coloca essa estaca, querido, na medida que a árvore cresce, preste atenção nisso, na medida que a árvore cresce, a estaca sai sozinha, não precisa de ninguém tirar. Porque o crescimento dela faz com que a estaca seja removida. Então, colhe em alguém, mas não fica bebezinho, me dá a vida toda. Nós precisamos crescer, ficar fortinho na fé. Amém, gente? Então, pegue esses conselhos aí que eu creio que Deus está falando com você aí, amém? Então esse é o processo de quê? De criar raízes, fundação, ficar firme. Eu me recordo que uma vez eu estava na roça, ou parece que na roça chove mais forte, né? Não sei se é impressão minha, mas nossa, lá na casa da minha avó, meu Deus do céu. E vinha uns ventos fortão assim, a árvore dava aquela envergada, mas ela não saía. Por quê? Porque ela tinha raiz profunda. Raízes profundas. O segundo ponto é, para permanecermos, ou seja, o primeiro fez a base. Agora nós temos o quê? Que avançar. Permanecer. Porque a estrutura já está pronta. Amém, glória a Deus. Agora tem que levantar as vigas, as paredes. Continuar a edificação, o processo que o Senhor tem para nós. Vamos abrir em João 6, 66. João 6, 66. Diz assim, João 6, 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida. Pedro só falou isso porque ele tinha raiz. Agora, antes disso, Jesus ele dá um discurso mais duro. E aí, a Bíblia fala que alguns discípulos, alguns que acompanhavam ele, o que fizeram? Foram embora. E aí ficou quem? Os 12. Os 12 que tinham o quê? Intimidade, profundidade, raízes firmes, firmados em quem? Em Cristo. E aí Jesus pergunta para esses 12, vocês também não vão não? E aí Pedro fala assim, para onde, Senhor? Para onde eu vou? Querido, quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver.
Quem sai da igreja por causa de homem, nunca teve nela por causa de Jesus. Quando a nossa fé está firmada na palavra do Senhor, circunstâncias e situações não derrubam a nossa casa, não. Então, olha para você ver, pensa comigo. Aqueles que foram embora, eles não estavam o quê? Firmados. Se nós olharmos para esse texto, nós podemos entender que precisamos aceitar discursos duros. Um mal da nossa geração, querido, da nossa geração que eu falo principalmente, vou pegar aí de uns 25, 20 anos para mais novo. Assim, nada contra, viu, irmãos? Mas sabe qual que é o nosso problema de nós jovens? Que a gente sabe de tudo e não sabe de nada. E aí, por achar que sabemos de tudo, não queremos aprender com quem de fato sabe. Eu me recordo, eu tenho uma marca aqui no braço, queridos. Um roxinho aqui. Eu devia ter a idade que o meu menino tem hoje, 9 anos. Eu me recordo que eu fingi que estava passando mal para não ir para a aula. Minha mãe pegou o cabo de vassoura, aí eu pus o braço assim, o rosto está aqui até hoje, não sai, não sei porquê. E minha mãe falava, estuda menino, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Quem já passou por isso aí? Hoje eu entendo por que minha mãe falava isso. Mas lá na época eu falava, estudar para quê? É ruim demais. Irmãos, não vou nem contar minhas histórias. Mas assim, eu odiava estudar, e eu ficava, por que tem que estudar? Mas porque é necessário. Hoje você que não gostava de estudar, você entende por que sua mãe falava? Você entende? Então, querido, quando o pastor, quando o seu líder, quando alguém que já está na frente da caminhada te corrigir, com respaldo na palavra, seja humilde o suficiente para ouvir, recalcular a rota e permanecer. Porque o que tem de gente saindo da igreja, porque o pastor é muito grosso, porque fulano é assim, porque, meu irmão, tem gente que acha que pregações é indireta, são tantas coisas, tanta infantilidade no meio do povo de Deus. Pessoas que entram na igreja, querido, preste atenção nisso, está aí o discipulado é a porta de entrada para a igreja. Você passa pelo discipulado, são 8 lições, você vai ver que extraordinário, pessoas se dedicando ao estudo, pessoas dedicando para fazer o material, você entra para a igreja, aí quando você, ou melhor você não, quando a pessoa sai da igreja, ela não chega em ninguém e fala assim, não é pedir bênção não, querido, porque você já é abençoado por Cristo Jesus, mas comunique ao pastor, comunique ao líder que te discipulou, que cuidou, que esteve ali com você. Mas o que as pessoas estão fazendo hoje? Elas simplesmente viram as costas e vão embora. E eu não sei se você já reparou, quem sai da igreja, o erro nunca é da pessoa, sempre é da igreja. Eu nunca vi um homem, uma mulher bater no peito e falar assim, não, eu que estou no pecado, na carnalidade, eu saio da igreja porque eu estou frio, eu não tenho raízes na palavra e no Senhor, por isso que eu saí, vou viver minha vida. Mas não, sempre o culpado é um líder, é alguém que falou alguma coisa, alguma situação. Meu irmão, você é discípulo de Jesus ou não é? É sim ou não? Nós vivemos num tempo no qual não pode corrigir mais, e as leis estão tudo contribuindo para que não pode mesmo não, tem que deixar a pessoa ser do jeito que ela quiser. Você está entendendo, querida, a mensagem? Então faz parte da edificação, no meio de uma construção tem problemas, coisas saem do lugar, dificuldades, mas faz parte do processo. Por isso precisa estar com a raiz bem firmada, com a base bem feita. Por quê? Porque na hora que vir um chumbo mais grosso, desculpa a expressão, tudo bem. Porque na hora da correção, o bode ele empina e a ovelha obedece.
Obedecer, que eu digo, querido, não é obedecer o homem não, tá? Se um líder te exortar segundo a carne, não obedece ele não. Mas se ele te exortar segundo a palavra de Deus, abaixa a sua cabeça e obedeça. Porque você não está obedecendo a homem, você está obedecendo a Deus. Amém ou não amém? Então nós precisamos entender isso. Já estou terminando, tá, gente? Vou correr aqui para nós. Vamos lá. Então, Jesus deu o discurso duro, uma galera foi embora, mas teve aqueles que ficaram. E eu creio que você é aquele que vai ficar na hora do discurso mais duro, mais pesado. Amém? Então vamos lá. Muitos cristãos param nessa etapa, né? Mais de caos, vamos dizer assim. Por quê? Porque não estão firmados. O terceiro ponto, para a gente concluir, é o ser enviado. Então, o primeiro é estabelecer uma base na palavra, ok? Você chegou, estabeleceu, isso tanto para você, quanto para você fazer com o outro. Eu já tive na posição de árvore pequena, precisando de uma escora. Hoje, em muitos momentos, eu estou de escora. Por quê? Porque eu cresci. Mas a glória é minha? Não, eu cresci, quem me deu o crescimento foi Deus, através da sua palavra, mas eu fiz a minha parte, eu busquei, amém? Então, o segundo é permanecer, não desistir no meio do caminho, e o terceiro ponto é ser enviado. Agora você não é mais somente edificado, agora você também é um edificador. Vou te dar um exemplo. Quando você era pequeno, você morava na casa dos seus pais. Talvez tem uns ainda que moram, né? Mas, por exemplo, quem é casado, seu pai te dava comida, não é? Fazia tudo para você, te arrumava. Quem é pai aqui? Deixa eu ver. Agora nós estamos na posição de pais. Ok? Então nós fomos enviados no sentido do casamento. No sentido do Senhor, é ser enviado como? É alcançar uma maturidade no qual agora nós também somos cooperadores de Cristo. Nós fazemos parte da edificação de outras pessoas. Nós nos preocupamos com a edificação da igreja. Amadurecemos. Nós não somos mais aquela ovelha que fica fugindo, que fica dando trabalho, sabe? Que toda hora o pastor tem que ir lá buscar, tem que largar as ovelhas aqui para ir socorrer. Não. Agora nós ajudamos, somos cooperadores, ajudamos a rebanhar aqueles que estão chegando. Uma igreja madura, uma igreja que cresce, por quê? Porque tem fundamentos na palavra do Senhor. Irmãos, chega de ser um crente que qualquer probleminha te abala, querido. Irmãos, eu estou passando por eu estou assim, esses dias eu falei, Deus, o que está acontecendo? Acaba um problema, surge outro. Acaba um problema, brota outro. Mas eu creio que está chegando. Eu vou permanecer. Eu não vou parar não, sabe por quê? Porque a palavra me garante que eu em Cristo sou mais que vencedor. Então pode bater, pode vir a tempestade, eu falo isso para o inferno ouvir, pode vir a tempestade, e se eu morrer, vai ser lucro, porque aquele que está em Cristo morrer é lucro, eu vou morar lá, vou para a glória. Quem está entendendo isso aqui? Então eu não tenho perca, não tem como eu sair derrotado de nenhuma batalha. Por quê? Porque eu entendi que eu sou o vencedor. Você está se achando, Tarcísio? Não estou não, irmãos. É vida ou morte. O evangelho é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. Adorar, falar que está firme, quando você está com dinheiro cheio de bolso cheio de dinheiro, tudo dando certo, é fácil demais, querido. Nós precisamos amadurecer a ponto de falar assim, pode se levantar o inferno inteirinho, vai cair tudo, porque o Senhor está comigo. O
estou firmado nele. Eu estou firmado, inabalável. Inabalável, inabalável, inabalável. Ah, Tarcísio, é porque está tudo bem? Não, está um caos, mas inabalável. A minha alegria vem dele. Eu declaro que você vai chegar num nível de maturidade, que a sua vida não vai valer mais nada. Tem irmãos que ficam chateados porque está orando por um carro e não conseguiu o carro. Aí vê o outro irmão, você está aqui na igreja todo dia, aí o outro irmão vem uma vez ou outra, chega de carro novo, você fala, poxa Deus, está de sacanagem. O meu irmão não faz nada, e está de carro novo, e eu estou aqui todo dia, dou dízimo, dou oferta. Qual que é o motivo da minha e da sua alegria? Existe um processo, querido. Quem aqui quer ser edificadores do reino de Deus? É pela fé, é na marra. Cristo já fez tudo, irmãos, mas Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também vão vencer. Então Ele já falou que nós vamos vencer. Se Ele falou que nós vamos, é porque nós já vencemos. Amém? Fica de pé no seu lugar. Você que está chegando, firme na palavra. Você que está ali já há um tempinho, permaneça. Aceite correções. Você que já é crente velho, que já batizou, que já fez tanta coisa para o Senhor e está aí parado no banco, se posicione, querido. Toma postura em nome de Jesus. Aceite correções. Prossiga. Em nome de Jesus, vamos ser edificadores. Existe um monte de pessoas aí precisando ouvir de Cristo. Um monte de pessoas. Sabe o que eu fico olhando? A nossa juventude, ela está muito sem referencial. Desculpe, irmãos, às vezes a tonalidade com que eu falo, mas é porque algumas coisas eu acho que a gente precisa ser radical. Você pergunta hoje para uma moça, qual que é a sua referência? Com todo respeito, Anitta, Pablo Vittar. Ah, Tarcísio, mas Deus ama eles. É claro que ama, irmãos. Quem está falando que não ama? Eu estou falando de referência. Precisa se levantar homens e mulheres nessa geração, que vão fazer a diferença na vida de outras pessoas, edificadores, pessoas com propósito. A nossa referência, querido, tem que ser alguém que teme ao Senhor. E aí eu fico pensando como que vai ser a igreja quando o meu filho tiver 20 anos, a minha idade, 30 anos, 35, 40 anos. Como que vai estar a igreja? Nós precisamos passar esse legado. Irmãos, nós estamos com um legado, nós estamos vivendo em um tempo. Estamos transicionando. Houve uma geração que entregou para nós aqui. E agora está aqui, ó, a nossa vez. E nós estamos carregando a palavra mesmo. Aqui, ó. Estamos transicionando por um tempo que vai acabar. Nós vamos morrer, ou Jesus vai voltar. Só que tem uma outra geração que nós precisamos entregar a palavra para ela. A palavra verdadeira. Não é a Bíblia atualizada. A Bíblia contém, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é e sempre será. Então, geração, eu, você, vamos permanecer firme para a gente entregar para a próxima. Que nós venhamos formar homens, mulheres de Deus, com propósito, com profundidade. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar sabedoria e firmeza para isso. Amém? Então, firmados na palavra, feche seus olhos, vamos agradecer. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento.
somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. O Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Eu vou construir. Aleluia. Queridos, deixar para vocês, para finalizar, guarde a palavra, amém? Houve pessoas que morreram por essa palavra, ela não chegou até a nós por acaso. Houve pessoas que guardaram ela, instrumentos do Senhor, pessoas que edificaram. Então que nós possamos guardar essa palavra dentro de nós, mas também guardar os princípios, obedecer, para que a próxima geração não seja corrompida, amém? Para que a palavra possa chegar pura, verdadeira, porque ela é que liberta. E a estratégia de Satanás é o quê? É ir modificando aos poucos para diluir, para acabar. Só que em nome de Jesus, como tem aquela canção que fala que o Coliseu, o inferno, nada parou a igreja, nada parou. E se depender da igreja Verbo da Vida Arvoredo, também não vai parar. Por quê? Porque nós estamos alicerçados na palavra, amém? Que você tenha um resto de noite mais que abençoado, sejam abençoados na prática da palavra, amém?